Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Genilson Júnior, eu sou membro do comitê ISD da Genial e assessor de investimentos da Conta Black. Esse é o Genial, nosso programa que fala sobre inclusão e diversidade no mercado de trabalho. E nessa temporada teremos aqui o Sérgio Wall, fundador da Conta Black, como nosso co-host. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo, Genilson. Um grande prazer estar aqui mais uma vez contigo. E hoje teremos como convidado Giovanni Harvey, diretor executivo do fundo Baobá. Giovanni, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer imenso para a Genial e para a Conta Black ter você aqui conosco hoje. Que bom, Genilson. Um prazer todo meu. Prazer estar com você, estar com o Sérgio hoje aqui. Maravilha. Queria falar um pouquinho de um projeto que você está capitaneando, né? Está ali à frente, ali ajudando, do Fundo Baobá. Você podia explicar para a gente o que é o Fundo Baobá, como funciona? O Baobá é uma experiência. Eu não sou fundador do Baobá. O Baobá é produto de uma visão de várias pessoas, lideranças do movimento negro, principalmente na região Nordeste, mas com contribuição de pessoas de fora da região Nordeste, como é o caso da Sueli Carneiro, que atualmente é a presidenta do nosso conselho. Há 15 anos atrás, a Fundação Kellogg tinha uma operação muito forte no Brasil, como tinha em outros países do mundo, e a Fundação Kellogg decidiu renacionalizar os seus investimentos e concentrar os investimentos nos Estados Unidos, olhando para um futuro que nós ainda não chegamos, que é 2030, quando a Fundação vai completar 100 anos. Então a Fundação fez uma avaliação de que talvez não ficasse muito nítido o impacto dos investimentos sociais que a instituição fazia com a pulverização dos investimentos por vários países. E decidiu encerrar a operação, mas ao mesmo tempo que decidiu encerrar a operação em vários países, decidiu permanecer direto ou indiretamente em 3 países: México, África do Sul e Brasil. No México, com um escritório regional; na África do Sul, aportando recursos para a Fundação Nelson Mandela; e no Brasil, não existia uma instituição congênere a Nelson Mandela, e a Fundação, então, provocou a criação de um grupo impulsor que mobilizou 192 pessoas e movimentos e organizações, principalmente na região Nordeste. E esse trabalho se deu ao longo de 3 anos e depois de 3 anos foi proposta a criação de um fundo patrimonial. Para viabilizar esse fundo patrimonial, a Fundação Kellogg fez um contrato de match com a gestão desse fundo, que foi constituída por pessoas que haviam participado dessa mobilização. E um contrato de match funding que estabelecia que para cada dólar que o Baobá captasse no Brasil, a Fundação Kellogg depositaria $3 num fundo patrimonial, e para cada dólar que o Baobá captasse fora do Brasil, a Fundação Kellogg depositaria $2 no fundo patrimonial até o limite de $25 milhões. Nós alcançamos a meta dos $25 milhões em dezembro do ano passado. E hoje temos um fundo patrimonial de R$118 milhões. E além dos R$118 milhões de fundo patrimonial, temos ainda uma reserva estratégica resultante de uma doação que nós recebemos da Mackenzie Scott, cofundadora da Amazon, ao longo do ano passado. Além disso, nós temos recursos de terceiros para investimento social, alguma coisa em torno de R$25, R$30 milhões. E aí esses recursos envolvem recursos da Fundação Lehman, recursos do Mover, recursos de parceiros que realizam ações conosco, né? Fundação Ford, Ibirapitanga, Open Society. Então eu diria que nós temos hoje recursos, entre os recursos nossos e recursos de terceiros, num montante superior a R$150 milhões. Então, quer dizer, embora eu não seja um fundador do Baobá, minha história com o Baobá começa há 6 anos atrás, né? Eu fui contratado como consultor para facilitar o processo de planejamento estratégico, mas tudo isso que nós estamos conversando aqui dialoga com o que é o Baobá. Né? Então, qual é o papel do Baobá? É ser um fundo patrimonial perene, e a lógica que rege o Baobá é acumular, captar, para que esse bastão, né, eu sou o 3º diretor executivo que o Baobá tem. Nós tivemos o Ataíde Mota, tivemos a Selma Moreira, que atualmente é vice-presidente do JP Morgan. O Ataíde
se salvo engano, está no IBASE, no Rio de Janeiro, acumular e passar esse bastão para que nós possamos aumentar o nosso fundo patrimonial. Nós temos uma meta de chegar a 250 milhões de reais de endowment em 2026. A visão de longo prazo que nós temos é de nós, de fato, continuarmos a ser uma instituição saudável, com uma gestão profissional dos recursos financeiros, uma adesão muito grande a boas práticas de compliance, com a reputação que nós temos e que nós temos conseguido manter essa reputação, crescendo e impactando para que nós possamos mudar a realidade das relações raciais aqui no Brasil. Realmente é um negócio incrível. Eu mesmo não conheço muitas instituições assim como o Baobá. Então, vocês são uma grande referência aqui para mim e para a gente, inclusive. Mas agora eu tenho uma dúvida. Eu queria pedir para você explicar um pouquinho mais. Entendemos, o Baobá é um fundo, recebe doações ali de fora, aqui do Brasil, de investidores. Mas e na ponta? A pessoa que recebe o recurso ou que é assistida pelo Baobá, como que é essa relação agora? A pessoa assistida e Baobá? Isso, perfeito. Pergunta extraordinária. Ao longo desses 12 anos de operação, nós doamos 20 bilhões de reais aproximadamente para aproximadamente 900 iniciativas que foram selecionadas em 18 ou 19 editais públicos de seleção. O aporte de recursos que nós fazemos se dá a partir da definição de um tema. Nós temos 4 temas: educação, direitos humanos, desenvolvimento econômico e comunicação e memória, que estão juntos. Certo. Ok? Então, em educação, e aí dentro do tema educação, nós atuamos mais recentemente financiando iniciativa de acesso ao ensino superior, e agora estamos ampliando essas iniciativas numa parceria com a Bolsa de Valores, com a B3, para um programa de bolsas para graduação fora do Brasil em carreiras de exatas, né? Para estudantes brasileiros e estudantes brasileiras que tenham obtido uma bolsa de estudos acadêmica, mas não tenham condições de se manter fora do Brasil. Então, a bolsa que o Baobá e a Bolsa de Valores concederão é uma bolsa de manutenção da pessoa que obteve o acesso à graduação, porque anualmente muitos brasileiros e brasileiras conseguem bolsas de estudo acadêmica, mas não têm condições de ir porque não tem dinheiro para o visto, para alugar, para comprar casaco, enfim, essas coisas todas. Então, em educação, nós temos girado muito em torno do ensino superior, né? No campo de direitos humanos, que na realidade, tecnicamente, nós chamamos de direito a viver, estão assim alguns temas bem duros, né? Então, nós temos um investimento grande de apoio a comunidades quilombolas, a comunidades ribeirinhas, a assentados, né? Fizemos agora um programa grande chamado Saúde Mental Quilombola. Então, são temas que normalmente, né, o investimento em povos e comunidades tradicionais não é uma coisa muito comum, com exceção das políticas públicas, principalmente as implementadas no âmbito do governo federal, né? Você tem pouco investimento em iniciativa privada, e eu estou excluindo compensações socioambientais por disposição legal ou por cobrança do Ministério Público, mas investimento voluntário, você tem pouco. Baobá é uma das poucas instituições que voluntariamente vem trabalhando com população quilombola já há alguns anos, né? Enfim, então nós temos algumas ações voltadas para abordar o tema da alta letalidade de jovens negros e negras, principalmente do sexo masculino. Nós sabemos, né, os níveis, os indicadores são assustadores. Enfim, nós temos esses temas. Em termos de mercado de trabalho, nós temos ações de potencialização de pessoas negras. Nós financiamos, Baobá não é executor, né? Nós financiamos ações de potencialização de pessoas negras para ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho. E também fazemos ações de apoio ao desenvolvimento de negócios liderados por pessoas negras em várias áreas. Nós fizemos uma ação grande com a General Mills
Negros Negócio e Alimentação lá em Pernambuco. Nós fizemos um programa grande chamado Programa de Recuperação Econômica durante a pandemia, voltado para MEIs em várias áreas. E nós temos agora também, estamos ativando mais, um programa que nós já não tínhamos tido a oportunidade de atuar muito, que era Comunicação e Memória, que tem como objetivo dar visibilidade e fortalecer institucionalmente iniciativas históricas de organizações negras centenárias que nos inspiram, né? Porque as pessoas olham para nós, né? Baobá, Conta Black, né? E muitas vezes elas acham que é uma novidade, né? Que o que nós estamos fazendo, nós estamos inventando isso. Mas a população negra, ao longo da história do Brasil, vem construindo muita coisa, né? As irmandades, os clubes sociais negros. E a forma que nós entendemos de homenagear essas iniciativas centenárias foi escolhendo, e aí não foi edital, foi uma decisão do nosso Conselho Deliberativo, fazer uma doação de R$500 mil para a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, fundada em 1832 em Salvador. Então, portanto, completou 191 anos agora, em atividade. Nossa, em atividade. Pelas informações que nós temos, é a instituição ligada à questão racial mais antiga do Brasil em funcionamento. E é uma instituição que foi fundada por pessoas que sobreviveram à Revolta dos Búzios, que aconteceu em Salvador em 1797, 98, no contexto da Revolução Francesa, e uma revolta que defendia a proclamação da República, reforma tributária, abolição da escravidão, uma revolta feita por africanos que foram mortos, a maioria foi morta, e os sobreviventes desses revoltosos se rearticularam e fundaram, três décadas depois, em 1832, a Sociedade Protetora dos Desvalidos. E na Sociedade Protetora dos Desvalidos ocorreram parte das articulações que levaram à Revolta dos Malês em 1836. Então, no eixo Comunicação e Memória, nós estamos fazendo essa doação para a SPD, que é uma doação que nos honra, né? Então, nos honra a SPD, nos dá o privilégio de aceitar o nosso dinheiro, né? Porque é uma instituição que inspira todos nós e que mostra que se está difícil para nós, imagina para eles que fizeram há 200 anos atrás. Então, todas as vezes que a gente enfrenta alguma dificuldade lá no Baobá, a gente procura, ao invés de olhar para a dificuldade, a gente procura olhar para que oportunidade nós vamos ter para superar aquela dificuldade, para que nós possamos estar à altura, por exemplo, de ter uma parceria com a SPD que lidou com um contexto social, econômico, histórico completamente diferente e muito mais adverso do contexto que nós lidamos hoje. Haja também algumas informações que dizem que o modelo previdenciário que existe hoje foi desenhado pela SPD, sabe? Exatamente, né? Ou seja, o famoso cofre. Está corretíssimo. E um detalhe, né? Nós fazemos grande parte das criações, da criatividade de business, negócios, tudo parte por nós, uma grande parte partiu por nós, né? E quando eu vejo essa história, eu falo assim, caramba. Mas eu acho que é um dos melhores e maiores investimentos. Vocês estão dando sobrevida a algo que nos inspira, né? Exatamente. É uma obrigação nossa fazer isso, buscar de fato inspiração, baixar a cabeça para os mais velhos, né? Sob o ponto de vista institucional, né? Porque a gente fala baixa a cabeça para os mais velhos, normalmente falando das pessoas, né? Uhum. Mas nós temos que olhar as instituições, né? Os nossos mais velhos. A SPD é a nossa mais velha, né? Então, nós temos que baixar a cabeça para a nossa mais velha. É claro que é confortável falar da potência que é o Baobá,
mas não existiria um Baobá se não tivesse existido uma SPD. Sim. Né? Então, eu acho é uma coisa que me emociona poder fazer parte desse momento histórico do Baobá. E um momento no qual nós, com essa doação, nós buscamos resgatar e dar visibilidade, porque muitas vezes as pessoas querem nos ensinar o que é filantropia. Né? E eu acho que é absolutamente legítimo o debate acadêmico, o debate conceitual sobre o que é filantropia, né? Se a filantropia é apoiar o projeto, se a filantropia é apoiar a instituição, se a filantropia é o fortalecimento institucional, se o fundo tem que ter capacidade de geração de receita própria, né? Se pode ser considerado fundo, alguém capta e doa e que não tem um fundo patrimonial, e se é assistencialismo ou não, são os debates que nós temos hoje, né? Mas aí quando você se depara com uma instituição como a SPD, que faz filantropia para comprar alforria, que faz filantropia para discutir as relações tributárias, que faz filantropia para fomentar movimentos que defendem a proclamação da República, aí realmente eu acho que a gente tem que colocar cada um no seu lugar. Né? Nós temos que colocar cada um no seu lugar. Sim. É a partir das ideias, das causas, dos sonhos que nós defendemos, que nós sabemos qual é o tamanho de cada um. E assim... Esse é meu tamanho é o tamanho do que eu quero construir. Exato. Não é necessariamente se eu vou conseguir, em vida, ver o resultado que eu quero alcançar. Mas o meu tamanho é o tamanho do meu sonho. O meu tamanho é o tamanho do desafio que eu me proponho a fazer. Você abre um caminho, né? Exatamente. Nós não podemos ter receio de ter desafios. Eu coloquei aqui, nós temos um desafio de praticamente dobrar o nosso endowment até 2026. Essa meta ela já existia antes de eu assumir a diretoria executiva, e nós havíamos achado que melhor não divulgar essa meta. Poderia parecia ambiciosa demais, e quando eu assumi a diretoria executiva, eu conversei com a Sueli e perguntei para a Sueli se nós poderíamos, né, dar visibilidade a essa meta. E a Sueli falou: Giovanni, você tem certeza que você vai falar isso publicamente? Eu falei: tenho certeza. E eu tenho falado isso publicamente. Por quê? Porque nós precisamos comunicar quais são os nossos objetivos. Certo? Porque quando você comunica publicamente, quando você assume publicamente qual é o seu objetivo, e quando você demonstra que você está trabalhando para que aquele objetivo seja alcançado, você, de forma inequívoca, está fazendo a sua parte para que aquele objetivo seja alcançado. Principalmente quando esse objetivo não é um objetivo de proveito próprio. A meta de 250 milhões de reais de endowment para o Fundo Baobá não é em proveito próprio da Sueli Carneiro, do Elias Sampaio, da Amália Fischer, da Rebeca Reichmann, do André Lázaro, do Edson Cardoso, da Trícia Calmon, do Giovanni Harvey. A meta de 250 milhões de endowment Baobá é em prol da sociedade brasileira. Em prol de melhorar as condições para se resolver um problema que não fomos nós que criamos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. E aí, obviamente, as pessoas poderão escolher fazer ou contribuir de alguma forma para que isso possa ser alcançado ou não. Ninguém é obrigado a contribuir. Então, comunicar metas, comunicar objetivos. Né? Quando eu era mais jovem, eu tinha receio, né, de comunicar. Eu falei: não, mas se eu comunicar que eu tenho esse objetivo e esse objetivo parece que é muito ousado, se eu não alcançar o objetivo, eu falo: o Giovanni fracassou. E aí eu tinha medo, eu não comunicava o objetivo. E hoje eu penso diferente. Eu acho que quando você comunica os seus objetivos, você trabalha, aí obviamente você tem que comunicar e tem que trabalhar. Eu não posso comunicar o objetivo e trabalhar no sentido inverso dele. Exatamente. Né? Então, quando eu comunico o objetivo e quando eu trabalho em prol daquele objetivo, diferentemente de ter um peso nas minhas costas, eu tiro um peso das minhas costas. Porque eu não sei quanto tempo mais eu vou estar aqui. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Né? Eu não sei se eu vou chegar aos 65, aos 70, aos 75, aos 80. Então, se eu mantiver segredo sobre as coisas
em relação às que me motivam a trabalhar, eu daqui a pouco posso ir embora e essas coisas não estão ditas, não estão colocadas, né? Então, para mim, ter o objetivo é você anunciar aquele objetivo, é você trabalhar. E quando você se aquele objetivo é um objetivo que faz sentido para outras pessoas além de você, alguém vai dar continuidade àquilo ali. E o seu objetivo vai ser alcançado não diretamente por você, mas por outras pessoas que compartilham os mesmos sonhos, as mesmas causas e as mesmas crenças que você compartilha. Eu vou ter que fazer assim. Eu fico até sem ter o que falar. Aula. Tô aprendendo mais. Só um ponto que você falou que até queria mandar um abraço pra Adriana Alves, porque nessa mesma cadeira ela falou a mesma coisa e foi sensacional. A gente tá lutando para resolver um problema que não foi a gente que criou. Exatamente. E isso é matador. Isso entrou como uma faca assim que abre a mente, né? Não foi a gente que criou esse problema todo e olha o esforço que está sendo feito para realmente a gente conseguir resolver. E aí que entra a questão dos aliados, né? Falar abertamente com a meta, o que você está fazendo, o que você precisa para realmente atingir, você traz as pessoas aliadas que vão ver isso, para dizer, poxa, acho que eu consigo agregar valor ali, consigo ajudar de alguma forma. Poxa, Giovanni, dispensa comentários sobre toda a sua trajetória. Entre elas que eu pude pesquisar, você foi consultor de políticas de promoção e desenvolvimento inclusivo, também consultor de políticas públicas, promoção da igualdade racial. O que mais o Giovanni fez nessa vida? Sérgio, eu trabalho desde os 10 anos de idade. Então, falar disso hoje, né, quer dizer, suscita uma certa polêmica, porque, em tese, crianças de 10 anos não devem trabalhar, né? Comecei trabalhando com a minha mãe. A minha mãe, para complementar a renda, ela cozinhava muito bem, então ela fazia algumas coisas no final de semana para vender. E se você tem um ponto de venda, o teu potencial de vendas é 1. Se você tem 2 pontos de venda, o potencial aumenta. Principalmente quando um ponto de vendas é volante e vai atrás do cliente. De lá para cá fiz muita coisa. Trabalhei na área de varejo, trabalhei no setor de serviços, trabalhei em empresa de comunicação, trabalhei em empresa de derivados de petróleo, trabalhei na área de educação, enfim. Trabalhei no setor público, trabalhei na área de seguros, previdência. E atualmente estou na filantropia. É uma longa trajetória, né, Genilson? Não, longa trajetória. E é legal falar disso, né? Que você começou desde cedo, né? Então não tem aquele romance ali do grande empreendedor, aquela coisa que, não, eu tive uma ideia mirabolante. E a gente sempre fala que o empreendedor, né? A pessoa preta em si, ela sempre começa a empreender mais por necessidade do que por vocação ou porque teve um grande sonho. Mas aí eu queria entender... o Giovanni, criança, estava ali ajudando a mãe e tal. Você teve algum momento que você falou, poxa, acho que eu quero trabalhar com isso aqui, acho que eu quero montar uma carreira mais nessa linha. Como é que foi essa parte já do adolescente pro adulto? Começar a estudar, como é que foi formando a tua ideia ali de mundo? Olha, na verdade, esse debate na minha família começou muito cedo, começou quando eu era criança. Eu nasci no Ceará, nasci em Fortaleza, em 1964. Meu pai havia sido ferroviário, trabalhado numa ferrovia chamada Madeira Mamoré, que foi uma ferrovia construída com recursos do governo brasileiro, como parte da compensação pela incorporação do território do Acre ao território brasileiro. E para que essa operação pudesse acontecer, era preciso que houvesse mão de obra que falasse a língua inglesa. E aí, por conta disso, foi feita uma abertura de portos no início do século passado para africanos originários das Antilhas, principalmente dos países como Barbados, que é a origem da minha avó paterna, países de língua inglesa. Então, aqui no Brasil, desde a última década do século XIX, havia uma proibição de entrada de pessoas do continente africano, inclusive do continente asiático também. Então foi aberta uma permissão. A minha avó veio e meu pai nasceu aqui, trabalhou nessa ferrovia, aprendeu a falar idiomas nessa ferrovia. Meu pai falava 6 idiomas, por isso que o meu nome é Giovanni, o nome dele era João. Giovanni é João em italiano.
E depois ele casou, se fixou com a minha mãe no Ceará, em Fortaleza, fez faculdade de pedagogia, fez uma proficiência em inglês pela Universidade de Michigan e passou a lecionar. Então, eu nasci no Ceará, num ambiente, na década de 60, com um pai professor de idiomas e a minha mãe era comerciante lá no Ceará, tinha uma sorveteria. Então a discussão sobre... Eu sou filho único. E a discussão sobre o que eu faria... Então começou desde cedo. Nós mudamos para o Rio de Janeiro quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. E a mudança para o Rio de Janeiro foi consequência da discussão do que eu faria. Porque meu pai queria me enviar para fora do Brasil, para que eu pudesse estudar fora do Brasil. A minha mãe era contra, queria que eu ficasse aqui. E os dois chegaram à conclusão de que, se era para ficar aqui no Brasil, melhor seria ir para o Rio de Janeiro, onde eu teria, em tese, naquele momento, mais oportunidades educacionais. Então, com menos de 5 anos de idade, a discussão na minha casa é se eu ia ser funcionário do Banco do Brasil, se eu ia ser diplomata, se eu ia ser advogado. Então, assim, era uma coisa muito presente. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu já tinha um certo acúmulo de crítico em relação ao que eu queria fazer, né? Então, naquele momento, assim, eu poderia dizer que o caminho seria ir para o direito, né? Que meu pai queria que eu fizesse faculdade de direito. E eu, inclusive, iniciei a faculdade de direito juntamente com a faculdade de filosofia e assim, digo abertamente, a faculdade de direito era para o meu pai e a filosofia era para mim, né? Então, quando, mesmo tendo começado a trabalhar cedo com comércio ambulante, esse trabalho sempre era... Eu sempre via esse trabalho como um meio para que eu pudesse, enfim, ter uma condição de vida melhor, né? Porque nosso padrão de vida caiu quando nós mudamos do Ceará para o Rio de Janeiro, porque no Ceará nós tínhamos a renda do comércio da minha mãe, nós tínhamos a renda do meu pai, professor, e nós tínhamos a renda de um imóvel que meu pai tinha comprado em 1950 no Rio de Janeiro, que é onde, inclusive, eu cresci no Rio de Janeiro. As minhas filhas cresceram, a minha filha caçula mora nesse imóvel, comprado há 70 anos atrás, né? Então, assim, as coisas que eu fui fazendo ao longo da vida que me enriqueceram profissionalmente e que me geraram aprendizagens que eu utilizo no meu cotidiano até hoje, se deram em meio a uma visão muito nítida de que eu tinha um futuro, de que eu tinha objetivos. Naquele momento a gente tinha uma visão mais estática do mercado de trabalho, né? Então, é diferente de hoje, que o mercado de trabalho é muito volátil. Então, hoje, as habilidades e as competências são as novas profissões. Sim. Porque você, né, o que vai te manter, a única coisa que você sabe em relação ao seu futuro no mercado de trabalho é que você vai se posicionar no mercado de trabalho a partir das suas habilidades, das suas competências e que essas habilidades e competências, elas vão se transmutar de diferentes formas e vão ser reconhecidas como diferentes profissões. Mas no meu tempo, você fazia faculdade de Direito, era advogado e seria advogado a vida inteira, né? Então, num certo sentido, eu trabalhava... A coisa mais presente era realmente a advocacia, talvez o magistério. Apesar do meu pai querer que eu seguisse carreira diplomática, eu não enxergava como algo possível, né? Eu acho que ele estava certo, ele tinha muito mais visão do que eu, e que seria algo possível se eu tivesse feito os investimentos da forma como ele considerava, mas, enfim, foram escolhas que me levaram para outros caminhos que talvez a carreira diplomática não tivesse me levado. Você traz à tona, Giovanni, uma coisa muito importante que a gente sempre fala quando pensamos em narrativas ou jornadas, né? O papel da família, né? Quando eu comecei a empreender, eu tive o incentivo da minha mãe numa época que era totalmente ao avesso do que nós vivemos hoje, né? Eu nasci
uma época ainda que existia ditadura, e eu vou entregando a minha idade. E na época que ser um jovem preto periférico, muitas vezes você estava subjugado a seguir uma carreira não convencional, mas que o papel da criação dos pais em incentivar o desenvolvimento, o crescimento, os estudos, tem uma forte influência no futuro, né? Então nós percebemos com a sua narrativa que a sua história de vida teve muito papel dos seus pais em estruturar um alicerce para que você seguisse o seu caminho, apesar de você seguir o seu sonho e outro por uma obrigação para a realização do seu pai. O papel da família tem um papel muito forte nessas escolhas, não é? Sim, sem dúvida alguma. O meu norte é a educação que eu recebi da minha mãe e do meu pai. Tá? Enfim, os valores, os princípios. Eu brinco muito com as minhas filhas, né? Em determinados momentos nós temos conversas e aí eu rendo homenagens a eles, né? Pelo exemplo que eu tive. Minha mãe, além de ter o comércio, ela também era pianista e participava do Conservatório de Música lá do Fortaleza. Meu pai cantava no coral lá do Conservatório de Música. Então, eu cresci numa bolha, né? Minha primeira infância foi numa bolha de classe média alta, lá em Fortaleza. E quando nós mudamos para o Rio de Janeiro, quer dizer, nós tivemos uma queda do nosso poder aquisitivo, porque nós deixamos de ter a renda do comércio da minha mãe e deixamos de ter a renda do apartamento do Rio alugado, né? E é exatamente por isso que a minha mãe começa a buscar alternativas para que ela pudesse ter uma renda para além do salário do meu pai, já que nós não tínhamos no Rio de Janeiro a rede de proteção que nós tínhamos lá em Fortaleza, porque chegamos em 70 no Rio. Quer dizer, eu diria que eu conheci a discriminação quando eu fui para o Rio, porque nós éramos desconhecidos lá, morando num bairro de classe média. A primeira família negra a morar no condomínio onde nós fomos morar em 70. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço para nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. Na realidade, eu vou acabar confessando para vocês que é algo que eu nunca falei assim publicamente, né? Na realidade, a única coisa que não se deve falar para mim é que é impossível fazer alguma coisa ou que eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa. É a única coisa que não se deve falar. Então, isso tudo eu devo à minha família, porque, na realidade, tanto meu pai quanto a minha mãe foram pessoas que construíram trajetórias absolutamente singulares, num tempo no qual as oportunidades e as condições de vida eram muito mais duras do que são hoje. E assim, eu fiquei até mais feliz agora ouvindo isso, porque, até falando um pouco da Conta Black também, que a ideia é ser um banco onde a gente ajuda os clientes a ter mais dinheiro, ter mais dignidade. A gente quer crescer o negócio do cliente e crescer também ali a renda dele como um todo e a consciência dele sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre legado. E saber que você sempre foi de classe média ou classe média alta, e aí por conta disso você teve a sua família que te ajudou muito. Pô, sair de Fortaleza, numa condição confortável, para vir pro Rio de Janeiro, meio que começar do zero, eles deram um all-in pensando em você, pensando no teu futuro. E olha como isso faz diferença na tua trajetória. Porque a família te deu uma base, estrutura total para que hoje o Giovanni Harvey seja uma referência. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu consigo ver o futuro. Okay. O futuro é a gente montar uma base onde existam vários Giovanni Harvey. Eu não quero que daqui a 20 anos a gente conte histórias, tipo, como veio da periferia e conseguiu. Um cara só conseguiu. Eu quero que daqui a 20 anos a gente conte uma história como a sua, que seja normal a sua história. Okay. Não. O rapaz ali tinha uma família ali, mudou ali para ter mais opções para o filho, não pensando em escassez, mas pensando em abundância. Poxa, já que eu não posso mandar ele para fora do Brasil, vamos para um lugar onde tenha mais oportunidades para ele se desenvolver. Então a visão é outra, é realmente de abundância e não de escassez. Então, essa sua história até me emocionou aqui, é uma das que mais me emocionou aqui, porque eu vejo o futuro. Então, o seu exemplo, para mim, é o futuro que a gente tem que construir com a Conta Black, com a Genial, nesse movimento como um todo. E também com a gente já fala do Fundo Baobá daqui a pouquinho. Que bom. Mas eu fico muito feliz, Giovanni. Não porque na realidade foi bom você tocar nesse assunto, porque eu tenho 2 filhas,
A Isadora, de 32 anos, que fez graduação em ciência política, mestrado em ciência política, fazendo doutorado em ciência política, enfim, tem uma vida profissional já. E a Gabriela, de 15 anos, que está no 9º ano do ensino fundamental, estudando numa escola bilíngue no Rio de Janeiro. E as minhas filhas, elas muitas vezes me questionam por que eu faço determinados, entre aspas, sacrifícios por elas. Que eu vou fazer 60 anos, que é melhor eu olhar mais para mim, né, usufruir mais, né, da condição de vida que eu tenho, viajar mais, enfim, usufruir mais, né, da condição patrimonial que eu tenho, da condição financeira que eu tenho, né, da projeção social que eu tenho. E muitas vezes elas falam isso para mim. Pai, você continua fazendo sacrifício pra gente, né? Primeiro, não é sacrifício, né? Eu acho que você ter a consciência da obrigação para exercer a paternidade, eu estou falando de nós homens, não há de se falar em sacrifício, há de falar em responsabilidade. Sim. Né? No exercício responsável das nossas paternidades. Né? Quando eu fiz 14 anos, meu pai me chamou para conversar e falou assim: Giovanni, você fez 14 anos, agora você já é um homem. E nessa família os homens assumem responsabilidades, inclusive responsabilidade com a paternidade. Então, se você estabelecer relacionamento com qualquer jovem e tudo mais, 14 com 15, e essa jovem vier ficar grávida, essa criança vai ter pai e essa criança vai ter avô. Então eu tive essa conversa com 14 anos. Eu não entendi o que ele estava falando para mim, né? E aí, a partir do momento que o tempo passa e eu vejo o sacrifício, né? Que aí eu posso falar, estou falando de perda de poder aquisitivo, estou falando de perda de status, para investir na educação de um filho. Né? Eu estou muito distante dos sacrifícios que meu pai e minha mãe fizeram por mim quando eu comparo o que eu tento fazer pelas minhas filhas. E eu acho que é uma obrigação, porque meu pai falava, a nossa história é uma corrida de revezamento, de bastão. Eu recebi um bastão da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu estou passando esse bastão para você, você não pode deixar esse bastão cair, e você vai ter que passar esse bastão adiante para suas filhas, para seus filhos. Né? Porque é aí que se dá a acumulação, né? Falando português sem rodeio. Né? A acumulação, ela se dá, e a concentração de riqueza, né, nos mais variados sentidos que nós podemos dar, inclusive o capital social, né, o acesso a bens culturais e também os aspectos patrimoniais, pela capacidade que nós temos de não perder o que nós recebemos e, ao mesmo tempo, não nos acomodarmos porque nós recebemos algo, trabalharmos como se nós não tivéssemos nada para passar adiante esse bastão e educar os nossos filhos para que eles mantenham essa compreensão e que eles possam fazer isso. Né? Então eu tive essa educação do meu pai e da minha mãe e eu me esforço para dar essa educação aos meus filhos. Você falou de muitas coisas que são gatilhos da sociedade, por exemplo, de acomodação. Poxa, já tô bem, já tenho uma situação confortável, por que eu vou me esforçar mais? Meu pai tá ali, eu tenho o patrocínio, como o pessoal gosta de falar. E a gente vê que na estrutura nós temos, né, as pessoas pretas, por exemplo, quando um ascende, geralmente essa pessoa tem que cuidar do resto da família. Ele é a pessoa ali que tem a geração de renda maior, então ele precisa manter o patrimônio, não pode perder, não pode arriscar ganhar mais. Então essa questão de estrutura familiar, ela é extremamente importante e tem que ser fomentada. Então mais um exemplo que a gente tem do teu pai que trabalhava, tua mãe trabalhava, investiram em você para que você também tivesse esse potencial de continuar correndo, fazer as suas coisas, as escolhas. Teu pai te ensinou ali desde cedo sobre essa questão de responsabilidade e aquela coisa, né? Você viu seu pai fazendo essas coisas, você viu seu pai trabalhando, investindo. E a criança, ela segue muito mais o exemplo do que a fala, porque a criança não entende. Mas pelo exemplo, você conseguiu não só fazer isso, mas passar para suas filhas, já tem mais 2 pessoas seguindo esse exemplo,
e trabalhando como se não tivesse ali uma rede de segurança. E essa questão do exemplo vem muito do Sérgio, quando ele vai contar a história da mãe dele, não sei o que. É tudo uma história. Quem não conhece a história do Sérgio ainda, por favor, procurem, porque tem toda uma linha cronológica dele, desde que ele era... Vou entregar a idade, tá? Mas desde que ele era menino assistindo Fantástico, aí ele viu na televisão, falou com a mãe. E olha como o cara tá montando um banco. Então, essa questão que vocês trazem como exemplo aqui, que pra mim é muito legal, é muito bom ter esse tipo de conversa com vocês, porque a gente vê não só a construção de um legado que começou no seu avô, começou na sua avó também. Tem uma parte da história da tua avó ali que é bem legal. E hoje vocês já estão realmente falando pro público como fazer isso, que é a linha desse programa, que é mostrar o caminho das pedras. Como é que você enfrenta a adversidade, transforma isso em resultado e coloca isso pra frente, pra fora. Então, parabéns os dois, tá? Os exemplos de vocês são incríveis pra mim. E vale uma provocação para quem vai estar assistindo, né? Se a gente fizer um parâmetro, você que vai assistir também, dá uma gugada aí, sabe um pouquinho da minha história, como que a Conta Black nasce. As nossas histórias se conectam pela história dos nossos pais em construção de legado, né? De querer que os filhos estudem para que eles possam permitir que os seus filhos, os netos, né? Possam também seguir essa mesma linha, como o próprio Genilson colocou. E olha só o parâmetro, né? Harvey, de uma família de classe média no Ceará. Sérgio, de uma família de um bairro 100% periférico no Capão Redondo, a toda a nossa sorte, ao azar, né, de seguir um outro caminho totalmente diferente do que você está vendo agora, mas que tiveram a essência dos pais em quererem sempre bem. Minha mãe não fez o ginásio, meu pai não terminou nem o primário, era um metalúrgico e ela uma empregada doméstica, uma diarista, mas que ambos, a conexão, tinha o senso de querer que os filhos progredissem na vida, né? Da mesma forma que o pai dele sentou e falou aos 14 anos, a minha mãe sentou comigo aos 6, 7 anos falando sobre racismo e eu também não entendia nada. E só na vida adulta, né, que eu, como você também teve essa experiência no Rio de Janeiro, eu tive já no meu mercado de trabalho aos 16 anos. Mas o que isso quer dizer no final das coisas, das contas? Nós estamos aqui contando que tivemos superação, acreditamos no nosso potencial, nos nossos sonhos, né? E estamos compartilhando com vocês. Acho que esse é o senso. E, Giovanni, muito obrigado aí. Não acabou, a gente vai continuar aqui, né? E como a gente tá chegando aqui no finalzinho, é ruim porque assim, o papo é muito bom. Tinha algumas perguntas. Eu pagaria uns 3 cafés pro Giovanni fácil pra continuar conversando sobre isso. Mas sabe como é que é? Agenda é agenda. E aí, Giovanni, antes de começar aqui a agradecer realmente a sua participação, eu queria saber se você tem alguma frase que quer deixar, algum apontamento, ou até alguma provocação para deixar para quem estiver assistindo, né? Tanto quem pode ajudar o Fundo Baobá, como também as pessoas ali que podem se beneficiar dos benefícios que o Baobá fornece. Eu primeiro vou falar uma febre, falar do Baobá, né? O Baobá, nós temos as nossas redes sociais, né? O Instagram, @Baobá, @Fundo Baobá, enfim, as redes sociais todas, nós funcionamos muito a partir de editais. Então, as pessoas que têm interesse, né, nosso objetivo é financiar iniciativas de enfrentamento ao racismo. É preciso saber distinguir enfrentamento ao racismo de políticas ou projetos que visam reduzir a pobreza. Racismo não tem necessariamente conexão com pobreza. Okay? E aí eu me sinto absolutamente confortável para falar isso, porque eu nunca fui pobre. Sou filho de 2 pessoas ilustradas, da elite cultural do lugar onde nós vivenciamos, porque mesmo no Rio de Janeiro meu pai permanecia, e minha mãe também, transitando, né, por grupos muito fechados da elite cultural naquele momento, e nós somos alvo de discriminação. Tá? Então, é uma coisa que a gente sempre fala no Baobá, quer dizer, e é preciso falar isso, né? Quer dizer, atender pessoas negras não é necessariamente enfrentar o racismo. Fazer ações de mitigação da pobreza não é necessariamente enfrentar o racismo. Racismo é racismo e requer ações focadas no enfrentamento ao racismo, e o racismo está em todos os lugares. Tá? Atinge pessoas que são pobres, que aí, obviamente, essa interseção dessas vulnerabilidades potencializa,
E, assim, pensando numa frase, são tantas frases, eu fico me perdendo, né? Eu acho que a primeira coisa é tentar enfrentar os problemas que todos nós temos, tá certo? E nós podemos lidar com os problemas de duas formas: com a cabeça quente ou com a cabeça fria. Tá certo? Se alguém me mostrar boas soluções para problemas com a cabeça quente, eu mudo de ideia. Mas eu ainda continuo acreditando que os problemas são melhor solucionados com a cabeça fria. Concordo. Então, gente, é manter a cabeça fria. Os problemas, eles vão existir. E se de fato você quer resolver, a melhor forma de resolver é buscar manter a cabeça fria. Buscar manter o equilíbrio emocional para lidar com as adversidades. Ter foco. Outro dia eu li uma frase atribuída ao Steve Jobs e perguntaram para ele o que era ter foco. E ele respondeu que ter foco era saber dizer não para o que estivesse fora do foco. Porque, de uma forma geral, quando a gente analisa e discute foco, a gente se concentra o que é que nós podemos fazer para nós ficarmos focados naquilo ali. E, na realidade, uma grande contribuição para que nós possamos ficar focados em algo é dizer não para tudo que está fora disso. Porque quando você diz não para tudo que está fora do teu foco, você fica focado. Né? Porque o foco não é, entre aspas, uma visão obsessiva sobre um objetivo. Até porque a criatividade, ela requer um certo nível de liberdade, um certo nível de descontração. E essa dedicação de energia é a dedicação de energia do hard power, e é a dedicação de energia do soft power, e é a dedicação de energia da diversão, da descontração, porque aí é exatamente nesses momentos que as melhores respostas para problemas graves aparecem. Aula. Sérgio, você quer deixar uma mensagem de final de episódio pro pessoal? Não, assim, depois dessa aula toda, não tenho muito que também deixar assim, de frase de efeito, mas eu acho que eu tenho a agradecer ao Giovanni por estar aqui com a gente e mostrar como que se faz as coisas de fato, né? E como que se constrói redes, né? Eu acho que a provocação é a pergunta: o que você está fazendo para mudar a perspectiva do que você quer alcançar no futuro? Eu quero deixar bem claro, você é um grande exemplo e eu espero que a gente consiga, a gente vai conseguir construir muito mais histórias parecidas com a tua. Então, você é o modelo do que a gente espera para a sociedade negra no futuro. Então, muito obrigado por sua atenção e por ter vindo aqui. Que bom. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. E esse foi mais um episódio do Genial. Queria agradecer você por ter assistido. Espero que tenha gostado. Curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas para que a gente consiga trazer também mais exemplos aqui de superação e de grandes histórias. E comente o vídeo, por favor. Muito obrigado e até a próxima.